falar hoje sobre os benefícios da obediência a Deus. Os benefícios da obediência, sem legalismo. Verso 8. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes, e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e a sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé a regáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás águas. Terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, eu darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho, e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo, aos vossos gados, e comereis, e vos fartareis. Verso 20. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa, a minha lei, e nas vossas portas, para que se multiplique os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno, para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, o Senhor desapossará todas estas nações inimigas, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até ao mar ocidental, será vosso. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. Que Deus abençoe a sua palavra. Ele fale ao nosso coração sobre os benefícios da obediência. Pai, nós oramos, fala conosco, que o homem não fale de si mesmo, mas que a tua palavra edifique o nosso coração. Nesses dias em que tem sido rara encontrar a ministração da tua palavra, que o Senhor ministre o nosso coração. Fortalece-nos e edifica a tua igreja. No nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Você pode sentar. Deuteronômio é o livro que nós estamos estudando durante janeiro e fevereiro. Significa repetição da lei. Alguns chamam segunda lei, mas não é uma segunda lei no sentido de sequencial. Moisés está prestes a morrer. Está ali na região do Monte Nebo, próximo a Jericó, avistando a terra prometida. Deus havia dito a ele que ele não haveria de entrar na terra, mas ele veria a terra. E aquela geração que havia peregrinado no deserto com Moisés, viveu 40 anos no deserto. Os 40 anos passaram. Agora uma nova geração se levanta. E como Moisés está prestes a partir, a morrer, ele vai trazer uma revisão, uma recapitulação de tudo que Deus havia falado para ele, do que ele escreveu em Êxodo, em Levítico e em Números. O que está em Deuteronômio não é novidade, é uma síntese e é um compêndio de vários sermões de Moisés, do que ele havia falado em Êxodo, Levítico e Números. Portanto, não é nenhuma novidade.
A prova disso é que esse capítulo, esse livro de Deuteronômio, vai trazer algumas passagens que já foram vistas antes. Exemplo, Deuteronômio 5, são os 10 mandamentos. Mas a maioria de nós conhece os 10 mandamentos aonde? Em Êxodo, capítulo 20. Deuteronômio capítulo de número 9, que nós trabalhamos hoje de manhã, e o 10. Vai falar lá do capítulo 32 de Êxodo, a mesma experiência do bezerro de ouro, quando eles fizeram o bezerro, quebraram a aliança e Moisés desce do Monte Sinai e Deus vai receber a intercessão de Moisés para que Deus perdoasse o povo e o povo entrasse na terra prometida. São passagens paralelas. Eu não quero falar disso hoje. Eu quero falar que esse livro, ele tem algo diferenciado. Nós estamos vivendo uma época, e já vivemos isso muito mais. Eu lembro que ser evangélico no Brasil era um tempo difícil, há 40 anos atrás. Quem já teve experiência de trabalhar em presídios, sabe que muitos dos que estão nos presídios, um bom número, são de cristãos desviados. Desviados da igreja e desviados da fé. Sabe por que muitos estão desviados? Porque muitas dessas pessoas vivenciaram um cristianismo legalista. Um cristianismo que é simplesmente frequentar uma igreja, ter um compêndio de regras, de leis, fazer um checklist e dizer, eu não fumo, eu não bebo, eu não vou à boate. E esse checklist, para muitos, é não pecar e cumprir a lei de Deus. Mas Deuteronômio vai nos falar várias vezes nesse livro de uma palavrinha que não aparece muito nos outros livros. É o verbo amar. Isso é muito importante para nós, porque eu percebi que hoje, nas músicas que nós cantamos, o repertório falava muito de amar a Deus. E lembrei-me de uma música na hora do louvor, da Alda Célia, que gravou uma música maravilhosa, uma letra que diz, se eu quiser adorar a Deus, eu tenho que aprender a ouvir o seu filho e obedecer. Mas Deuteronômio vai mostrar para nós o verbo amar. Antes de falar dos benefícios da obediência, eu queria pontuar para você, e você pode anotar essas passagens bíblicas, escriturísticas, para que você alinhe o seu coração com algo muito importante que algumas religiões, principalmente igrejas evangélicas, elas não ensinam a muitos membros que antes de obedecer a Deus é preciso amá-lo. Veja, por exemplo, no capítulo de número 10, verso 12, vamos para lá, Deuteronômio 10, verso 12. A palavra de Deus diz assim, agora, pois, Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. O culto não começa às 18h30. O culto começa em casa. O culto começa em nosso coração. O culto começa quando nós construímos aqui dentro um relacionamento com Deus, que o que nos traz aqui a congregar nesta igreja ou numa outra igreja local é a alegria de podermos estarmos na casa de Deus celebrando, não apenas individualmente, mas coletivamente. Deus quer encontrar em nós essa motivação. Para muitos, estar na igreja, como dizem alguns adolescentes e jovens, é um point, é um local de encontro. Há várias igrejas, mas o que nos leva a estarmos aqui, eu espero que seja essa motivação, é adorá-lo, é conhecê-lo na sua plenitude, é amá-lo com toda a nossa força. Não é somente essa passagem, eu ainda encaminho mais um versículo desse mesmo capítulo, o verso 15. Acompanhem comigo 10, verso 15. A palavra de Deus também diz, tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. Nós cantamos hoje à noite, Deus me ama
E o seu amor é tão grande e incondicional. Eu acho muito bonito porque, de vez em quando, alguém diz assim, em alguns casamentos, ele casou com uma mulher tão feia. Ela casou com um homem tão feio. Mas a Bíblia diz que Israel era feio. Está lá em Deuteronômio, ele diz assim, ele fala muito isso, Deuteronômio capítulo 7. Olha, Israel, eu poderia ter escolhido um povo mais bonito, um povo melhor do que vocês, que é o Egito. Mas eu escolhi vocês. Não que porque vocês tivessem afeição, mas é porque eu determinei amá-los. Isso mostra a mesma frase no verso 15. O Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros, descendentes deles, e escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Deus escolheu Israel. E Israel, eu sempre digo, nós temos esse mapa mundi aqui, eu nem consigo enxergar, estou sem óculos, aonde está Israel. É menor do que o estado de Sergipe, que é o menor estado do Brasil. E por que Deus escolheu Israel? Por que Deus escolheu a irmã Márcia? Por que Deus escolheu a irmã Olga, o irmão Ricardo? Por que Deus me escolheu? Porque Ele nos ama. Efésios capítulo 1 diz que Ele nos escolheu, nos amou antes da fundação do mundo. É uma escolha de Deus, incondicional. Ainda o verso 19 também diz, amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. É um livro que fala constantemente de amar. Veja o capítulo 11, verso 1. Ele dá o imperativo. 11:1. Vamos ler juntos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, e os seus estatutos, e os seus juízos. Então, antes de guardar, irmã Regina, ame-o. Se você visitar uma casa de uma família judia, em qualquer lugar do mundo onde houver um judeu, ele vai ter um hotel, ele vai ter nas portas, inclusive em hotéis de judeus, e no hospital Albert Einstein, um irmão aqui foi fazer um tratamento lá no hospital, ele falou, pastor, eles têm nas portas umas caixinhas, a mezuzá. O que é que tem naquela caixinha? Ela tem naquela caixinha, escrito em hebraico à mão, o que Israel mais chama, o texto sagrado, Shema Israel. Shema quer dizer, ouve, ó Israel. Capítulo 6 de Deuteronômio, o Senhor é o único Deus. E amarás ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. O grande problema da igreja, da cristandade, é querer cumprir mandamentos de Deus para agradar homens ou cumprir um checklist de um compêndio de regras sem antes amá-lo com toda a força do seu coração. Gosto muito do Evangelho de João, quando Jesus diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. As pessoas que estão aqui hoje à noite, eu acredito piamente, elas não largaram os vícios, as fraquezas, os pecados, o adultério, porque elas tinham medo do inferno. Nós não deixamos de fazer as práticas do velho Adão, porque algum pastor pregou-nos algum domingo que é proibido. Nós largamos as práticas do velho Adão, porque amamos a Deus. E o apóstolo Paulo diz em uma de suas cartas que o amor de Deus nos constrange não a fazermos aquilo que a nossa carne quer, mas a amar e agradar ao Senhor. Uma das coisas mais lindas do casamento, de um casamento maduro, eu sei que há casamentos imaturos. Todos nós aqui, eu estou olhando para as pessoas, né? Porque eu não posso nem olhar para as mulheres, os cabelos das mulheres não estão brancos, os nossos estão. Né? Mas os adultos aqui, os casados, sabem que o casamento que nos leva à maturidade é muitas vezes aquilo que eu gostaria de fazer, que é lícito, eu deixo de fazer para agradar a minha esposa. Ela deixa de fazer para agradar o marido. Não é simplesmente o deixar de fazer, é abrir mão, porque ama. Essa é a maturidade do casamento. Muitas vezes até o casamento de um jovem, uma outra jovem, um homem e uma mulher, jovens,
Quando os filhos vêm, o que eles aprendem? Eles deixam de comprar aquele perfume, aquela calça, aquele tênis de R$700 para comprar um conjunto de fraldas por R$800. E ela abre mão de comprar coisas para si, para comprar para o seu filho. Ela sai do egocentrismo para o altruísmo. Ela deixa o eu e vai para o outro. Ela faz alternância dela com o outro. Ela abre mão por causa da lei do amor. Então, voltando para o capítulo 11, ainda o verso 13, ele também fala do amor. Verso 13, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno de amar o Senhor, vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração. Capítulo de Isaías, capítulo 1, traz um versículo muito forte. Ele diz, vocês acham que eu só me dou por satisfeito? Eu estou fazendo uma paráfrase do texto, do versículo, acho que é o verso 18, ou 17, não lembro agora, entre o 17 e o 21, ele vai dizer, eu não aceito apenas os vossos pés na minha casa. Há muitos que pensam que só porque colocaram os pés hoje à noite na casa de Deus, já agradou a Deus. Eu vim de uma formação cristã que me ensinou que quando terminava lá o rito na igreja romana, eu já cumpri minha obrigação. Eu posso frequentar lugares que Deus não se agrada, mas eu cumpri a minha obrigação. Eu já agradei as minhas divindades. Não é assim que nós pensamos. Não é assim que nós cremos. Não é assim que nós professamos a nossa fé. Nós amamos a Deus e porque amamos, isso vai desaguar naturalmente em obediência. A obediência não pode ser cega, a obediência não pode ser legalista, a obediência precisa ser racional, porque nós precisamos pensar, mas também ela precisa ter uma motivação. E a motivação que nos dá esse engate da primeira marcha é simplesmente o nosso coração responder a Ele por tudo o que Ele tem feito por nós. Que privilégio você estar aqui hoje à noite, no primeiro domingo de fevereiro, celebrando a ceia. E você tomou da ceia para recordar dos atos redentores de Deus, dos atos de redenção divina aplicados em nossa vida. Ele nos salvou, Ele nos redimiu, Ele nos resgatou, Ele nos fez seu povo, Ele nos fez sua herança, Ele nos justificou, Ele nos encheu do seu Espírito Santo. Vai dizendo amém. Ele vai nos glorificar naquele dia. Ele nos deu uma bendita esperança. Ele nos deu uma igreja local. Ele nos deu o direito de sermos propriedade, nação santa, povo eleito, sacerdócio real. Isso é privilégio. E nós estamos aqui nesta mesa. E muitos acham que para adorá-lo nós precisamos de instrumentos, gritarias, shows. Mas o culto, ele é pessoal. Ele parte da iniciativa do nosso coração. Às vezes nós achamos que a adoração só vai fluir se nós sentirmos um arrepio. Às vezes nós achamos que as coisas só vão acontecer se a gente sentir uma unção no ar. Não. O culto é racional. A nossa adoração a Deus é motivada a partir da nossa resposta, do reconhecimento racional do que Ele fez e tem feito e fará por cada um de nós. Portanto, ele diz no verso 13, ame ao Senhor. E ainda no mesmo capítulo 11, verso 22, porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno para os guardardes. O que é que ele diz? Amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos. E como eu estava no Nordeste, eu vou usar uma palavrinha bem nordestina, que eu gostei aqui desse versículo 22. E a ele vos achegar. No Nordeste fala assim, muito assim, ô menino, se achegue aqui. Ô menino, se achegue aqui. E mais o que Deus quer de nós, é o que nós nos acheguemos a Ele. Eu conheço muitas pessoas desviadas da igreja, jovens, nos presídios, que não cortaram o cabelo,
que não fumaram, que não beberam, que nunca foram à boate, foram proibidos até de jogar bola, porque algumas igrejas ensinam que não pode jogar bola, é pecado. Não pode tomar banho de mar. Eu já até tive que me esconder no mar uma vez, né? Tive que respirar 30 segundos, porque eu não queria que alguém me visse, porque se ele me visse de bermuda, de calção, eu estou em pecado, porque para ele ir à praia e tomar banho de mar é pecado. Eu também deveria ter perguntado para ele, e por que você está aqui na praia? Na verdade, ele estava na praia vendendo, mas de calça comprida. Porque ele é membro, naquela época, de uma igreja extremamente cética, rigorosa, radical. E eu falei, meu Deus, esconde-me aqui nesse mar, na Barra de São Miguel, eu lembro até hoje, porque ele era amicíssimo do meu irmão. Não adiantou, porque quando eu saí das águas, ele me viu. E no outro dia, o meu irmão falou, a sua igreja permite você tomar banho de mar, Fernando? Eu digo, não é questão de igreja, Carlos Roberto. É questão de que a Bíblia diz que não tem esse mandamento que é proibido. Primeiro que o mar foi criado por Deus. Agora, tudo depende de como você usa a praia. Eu cresci na praia, morei em Maceió, perto do mar também, e eu ia de manhã fazer minha caminhada às 5 horas. 6 horas, já estava tomando banho. 7 horas, no ônibus, para a faculdade. À noite, 6 horas da tarde, outra caminhada. E fazia sempre isso. E era a hora que eu tinha tempo. Agora, 10 horas da manhã, 1 hora da tarde no mar. Bebedices, excesso de comidas e desfile de nudismo não agrada a Deus na praia. A praia não foi criada para isso, mas a praia é obra da criação que nos chama e nos remete ao Criador. Por isso que eu gosto de visitar a praia, porque Romanos capítulo 1 diz que os atributos invisíveis de Deus são manifestos e vistos na sua criação. E a criação convida também as criaturas, que somos nós, seres racionais e pensantes, para adorá-lo. Não é à toa que o salmista no Salmo 106, 105 vai dizer, louvem os céus, louvem as aves do céu, louvem as árvores, louvem os campos, toda a criação, louve ao Senhor. Mas o texto vai nos dizer, porque a natureza não vai amar a Deus. A galinha não vai amar a Deus. O seu pitbull não vai amar a Deus. Os rios não vão amar a Deus. Mas os seres criados à imagem e semelhança dele vão amá-lo. E é isso que Deus deseja, relacionamento com ele. Veja o verso 22. Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno, para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a ele vos achegardes. E aí o verso 23 diz o que ele vai fazer por nós, se nós o amarmos. Eu separei 7 pontos que são benefícios da obediência. E eu queria que você notasse. Vamos para o primeiro. O primeiro benefício da nossa obediência a Deus é que vamos ser fortes no Senhor. Salomão escreveu Provérbios fortes no Senhor. Quando amamos a Deus e obedecemos a Ele, sabe o que nos dá? Vigor, força. Faça o teste. Acorde mais cedo, se você vai pegar um dia de trabalho, e tire 1 hora e ore, e leia a Bíblia. Você já vai para o trabalho mais disposto. Sabe por quê? Porque Salomão diz em Provérbios que o pecado é o opróbrio dos povos. O pecado enfraquece. O pecado traz a culpa, e a culpa traz o afastamento e a separação de Deus. Mas o contrário é verdadeiro. A comunhão com Deus nos consolida num relacionamento mais intrínseco e mais forte com Ele. Isso é de grande importância para nós, porque veja o capítulo de número 11, o que Moisés vai nos dizer no verso de número 8. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes contra o quê, meus irmãos? Fortes contra o pecado. Fortes contra o mundo, os valores do mundo. Fortes contra os apetites desenfreados da carne.
Se cultivarmos esse relacionamento de amor a Deus e obediência como extensão do nosso amor para com Ele, naturalmente vamos nos sentir mais fortes. Não existe He-Man, eu tenho a força. Na verdade, nós somos fracos. Gostei da música que diz, mesmo sendo pobre pecador. Na hora eu pensei, deve ter gente aqui pensando assim, eu não sou pobre pecador não. Mas é. A Bíblia diz que Paulo disse, eu sou o pior de todos os pecadores. Não quer dizer que nós pecamos, pecados. Mas a verdade é que são as nossas fraquezas. Mas quando amamos a Deus e obedecemos, nos tornamos mais fortes. O pecado traz a culpa, traz a fraqueza, traz a vergonha, traz a fragilidade. Mas Deus nos fortalece. Começamos o culto hoje. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, e as suas forças serão renovadas como asas de águia. Aleluia. Segundo benefício da nossa obediência, progresso espiritual. Não é apenas sermos fortes, Deus quer ver progresso. Progresso de força em força. O salmista diz no Salmo 84 que eles vão de força em força. Romanos capítulo 1, Paulo diz que nós vamos de fé em fé. E ainda em 2 Coríntios 3, verso 18, Paulo diz que nós vamos de glória em glória. Na medida que nós obedecemos a Deus, porque o amamos, nós vamos ter progresso. Você quer progresso na sua vida? Não busque pastor que tem a mão ungida com óleo de Israel. Porque ele pode ter a mão mais ungida, mas ele pode colocar a mão na sua cabeça. Mas se o seu coração não amar a Deus e não estiver resolutamente ali decidido a obedecê-lo em amor, não haverá progresso. É ilusão. Há pessoas que estão buscando nas igrejas, no templo, tateando, buscando estrelas, buscando pastores, buscando grandes preletores, buscando grandes louvores, buscando grandes multidões, menos a Deus. As mensagens que hoje mais dão ibope, receba vitória. Mas a vitória vem pela obediência. Mas a obediência que Deus quer não é cumprir os mandamentos. Os mandamentos serão cumpridos como extensão de um relacionamento pessoal, em amor, para com Deus. Guarde isso. As pessoas estão cegas. Elas não têm tido progresso. Veja o verso 8, a parte B do verso 8. Para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis. Deus gostaria que Israel entrasse na terra prometida e progredisse, e conquistasse os territórios que era deles. Mas se eles não amassem a Deus e o obedecessem, eles não teriam progresso. Os irmãos estão lembrados, nós já estudamos aqui alguns anos atrás o livro de Josué. Que vitória fantástica nas muralhas de Jericó. Está no capítulo 7. As muralhas caíram pela obediência, mas o povo tinha acabado de sair do deserto, acabado de fazer o juramento a Josué. No capítulo 3, eles fizeram a Páscoa, capítulo 5 de Josué, celebraram a Páscoa, confirmaram a aliança. Se fosse nos dias de hoje, num culto bem pentecostal, nós vamos celebrar, nós vamos estar casados com Deus, sim, até a morte. Mas o capítulo em diante, após o 7, Acã vai tomar da capa babilônica, vai esconder dos tesouros que Deus havia dito que deveriam ser queimados, das riquezas da Babilônia. E a Bíblia diz que eles foram avançar para a cidade de Ai, e eles não lograram êxito, porque a Bíblia vai ser muito clara e explícita, quando Josué jejuou. Ele fez um jejum, parece que ele era muito espiritual. Ele era um líder. Mas cuidado, eu e você, para não criarmos jejuns legalistas. Horas de oração legalistas.
Deus não está impressionado com o quanto nós sabemos de Bíblia, com quantas horas nós oramos por dia. Isso faz parte da prática. Mas quando Josué jejua, e ele fica até depois do almoço, acho que Deus deve ter dito, está um pouquinho gordinho, quem sabe ele faz um jejum, um regime. E aí ele termina aí, perto, já próximo do pôr do sol, aí Deus chega para ele e diz assim, muito bem, por que você está orando? Senhor, o teu nome vai ficar sujo lá diante do Egito, porque o Senhor nos tirou do Egito, e agora, para entrar na terra, as nações vizinhas vão falar e vão dizer isso. Ele diz, olha Josué, como quem diz, baixe a crista, há pecado em Israel. Vocês não vão ganhar. Vocês perderam, porque o pecado é o opróbrio das nações. É a vergonha. Não haverá vitória apenas com celebração de louvores e cantoria, e batuque e barulho nas reuniões da igreja. Deus nos chama para amá-lo e obedecê-lo. Por isso, o texto vai mostrar esse progresso. Entrem, possuam a terra para onde vos dirigis. Deus deseja progresso na sua vida. E o meu desejo é que esse ano, 2020, mais do que trazer uma palavra de que bênçãos materiais venham sobre a sua vida, que venham, que os imóveis dos irmãos sejam vendidos, que coisas que estão travadas sejam destravadas, mas que esse ano seja um ano de crescimento no conhecimento de Deus e do serviço em sua casa. E eu te garanto que quem o ama e o serve com integridade, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não existe mágica, irmãos. As pessoas estão cansadas das igrejas, sabe por quê? Porque está faltando o que C.S. Lewis dizia, o cristianismo é puro e simples. Não complique. Não complique o cristianismo. Eu já vi pessoas aqui nesta cidade e até na nossa igreja chegarem aqui e perguntar, pastor, o senhor sabe qual é a igreja do pedaço? Eu digo, pedaço? A irmã quer um pedaço dessa igreja? Leva um pedacinho do tijolo. Que comentário mais tonto, ingênuo ou tolo. O que a irmã está buscando? Isso mostra que ela ainda não entendeu que o evangelho é puro e simples. Não compliquemos. Sabe por quê, queridos? Há muitas pessoas que estão cansadas de igreja, do evangelho, não é por causa de pastores e líderes, não. Elas estão cansadas, e essa é a frase que nós já escutamos muitos anos, porque as coisas não acontecem. E como as coisas não acontecem, já uma vez um irmão me chamou, pastor, eu vou sair da nossa igreja, lá daquela igreja lá, X, porque eu vou para a sua, porque eu estou buscando um lugar que as coisas acontecem. Então não venha não. Porque eu não sei se vai acontecer. As coisas vão acontecer, primeiro, no kairós de Deus. Segundo, se você amá-lo e decidir obedecê-lo. Não tem regra. E mesmo que você o ame, e mesmo que você obedeça, não significa dizer que aquela bênção que você quer, esta chegará hoje. Quem diz é Deus. Porque dele é o tempo. Dele é a soberania. E ele tem um controle sobre todas as coisas. E faz como quer, na hora que ele quer, pelo seu modus operandi. Então, vamos avançar para o terceiro benefício da nossa obediência. Fortes no Senhor, progresso espiritual, longevidade. Você quer viver muitos anos? Obedeça, ame a Deus. Vamos ver isso? Verso de número 9. Para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência. Estava conversando com a minha filha sexta-feira, no carro com a minha esposa, e ela muito compartilhando sobre situações da escola, de colegas, de tantas coisas que acontecem na sociedade. Por que a criação se aparta de Deus? Qual a atitude de Deus? Deus não quer amor obrigatório. Deus não quer uma relação subserviente, legalista. E o texto mais profundo que Paulo traz para aplicar o que eu quero dizer hoje à noite, é que Paulo diz em Romanos 1, que como os homens recusaram a Deus, guarde isso,
3 vezes em Romanos, capítulo 1, Deus vai afirmar: Ele os entregou às suas paixões infames. Deus entrega. Mas a grande sacada de Deus, que eu acho fantástico, é que quando esse homem se cansa e se volta para Ele, como foi cantado aqui, Ele o recebe de braços abertos. Aleluia. Deus entrega. Você quer seguir esse caminho, você não quer abrir mão do pecado, você não quer abrir mão da prostituição, do adultério, então siga. Deus vai dizer em inglês, go straight, go ahead, vai em frente. Mas quando você cair no poço, quando o vazio e a lacuna existencial chegar, clame por Ele, porque todo o que invocá-lo será salvo. Tenho estado muito preocupado com esses produtores desse filme sobre Jesus gay, aí do Netflix. A minha oração é que Deus tenha misericórdia deles. Sabe por quê? Porque Deus não precisa de advogado. A Bíblia diz que Deus faz que estas pessoas que blasfemam, que zombam, que escarnecem, que seguem seus próprios caminhos. Muitas dessas pessoas, que eu espero que não seja o caso, desse caso específico, a crise existencial é tão grande lá na frente, o vazio, e muitos deles chegam até a buscar o suicídio. É impressionante como essa prática do liberalismo sexual, que vem desde os hippies da década de 60, 70, a forma como os homens se entregaram às drogas e à depravação moral e sexual. O que Deus fez? Romanos 1, Deus os entregou. E se você examinar com afinco, os americanos gostam muito de pesquisa. Eu observei numa revista, alguns anos atrás, que eles fizeram estatísticas de relações homoafetivas nos Estados Unidos, mostrando que a maioria desses relacionamentos não durou muito tempo e a maioria deles não chegou à idade de 60 anos. Morreram muito cedo. O vazio é essa consequência que nós temos quando nós trocamos o nosso Deus por ídolos e deixamos de amá-lo. Mas Deus quer nos dar longevidade, porque Deus pode abreviar os anos. Eu fui missionário na região de Caruaru, em Pernambuco, e ali também em Palmeira dos Índios e até na Bahia. E quando fazia visita esse pessoal de fazenda, de vilarejo, eu tive um caso que me chocou, vendo um jovem gritando com o pai e a mãe. E ele gritava e dizia coisas absurdas na minha frente, na frente do pai e da mãe. E eu chamei em particular e disse: escuta, vem cá, você já comprou um caixão? Um caixão? Eu disse: sim, você vai morrer cedo. Eu vou morrer cedo? Vai. Mas por que o pastor está dizendo? Não, porque a Bíblia diz que quem não honra pai e mãe, os dias serão abreviados. É o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e a tua mãe, quem sabe diz, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. E ele fez um sinal de cruz credo, porque ele não era muito bem convertido. E eu falei: tenta mudar, porque eu não quero vir daqui a algum tempo e saber que você morreu. Ai, pastor, pelo amor de Deus, não. Mas obedeça ao Senhor. Então o texto vai nos dizer, em 2 passagens, o verso 9, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a vossos pais, e ainda também no verso 21. Leiam comigo. Para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos, na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais. Eu estou querendo cantar, pastor, no final, aquela música, se atentamente ouvir a Deus. E eu estava pensando aqui na pregação, eu acho que nessa música não diz, e amá-lo. Diz a música? Eu acho que não, e amá-lo. Só diz, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. É uma música bonita. Se eu conhecer, eu conheço o cantor, não pessoalmente, mas eu digo assim, se só faltou colocar assim, e amá-lo, porque não é só obedecer, é amá-lo. Primeiramente, para depois obedecer.
É por isso que eu me preocupo com o semblante dos jovens e adolescentes na igreja. Porque eles precisam olhar para nós, adultos, na hora da adoração e no início do culto, a nossa concentração em Deus. Eu já participei de cultos, eu não gosto que os pastores se sentem aqui. Porque vocês que estão aí observam quem está aqui. E eu já presenciei que na hora da adoração, em alguns altares, os pastores falando de futebol. Conferindo quem ganhou. Saindo do altar para ir lá. Quem foi? Porque na época não tinha SMS, nem WhatsApp. Radinho. E a igreja observando que os próprios sacerdotes, ministros do altar, não estão adorando. Adoração não é apenas cantar. Mas às vezes, adolescentes e jovens eu observo, e eles também nos observam, e precisam observar em nós, em mim, em você, que o culto começou às 18h30. E seria diligência, aliás, seria falta de diligência da minha parte, na hora que o pastor diz, abram as suas Bíblias, nós não abrimos. Na hora que alguém está lendo o texto, nós não estamos acompanhando. Eu tenho vontade de dizer, ei, hello, o culto começou. Ou você pensa que Deus só vai falar na hora da pregação? Esse é o grande problema da igreja. Ela está perdida. Uma parte da igreja está alienada. Ela precisa voltar aos princípios elementares, e um dos princípios é amar a Deus, com toda a força. E desaguar, e vai desaguar na obediência. Então, a longevidade é uma promessa de Deus para a nossa vida. E vamos para o quarto benefício da nossa obediência: supervisão e cuidado divino. Supervisão e cuidado divino. É como quem diz, se você me ama e me obedece, fica tranquilo que os meus olhos estão sobre ti. Ninguém te tocará. Eu te supervisiono. E eu vou mostrar para você isso no verso 12. A palavra de Deus diz assim no verso 12. Acompanhe. É uma terra de que cuida o Senhor, vosso Deus. Agora leiamos todos. E os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela, sobre a terra, continuamente, desde o dia 1º de janeiro até 31 de dezembro. Eu parafraseei. Deus está olhando para você. Deus está colocando os seus olhos em você. Zacarias diz, você é a menina dos meus olhos. Muito bem, gostei da sua complementação. A menina dos meus olhos. O cuidado divino de Deus por nós. Um quinto benefício, esse eu acho fantástico. Foi o que a pastora Mabi falou-nos enquanto cantava. Adore. Porque enquanto você adora, Ele peleja por você. Ele peleja as suas guerras. E há respaldo bíblico aqui para isso. Veja o verso 23. Acompanhemos juntos. O Senhor, vamos juntos? O Senhor desapossará todas estas nações e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. O Senhor vai desapossar. Não é Josué que vai desapossar. Não é você que vai desapossar, nem eu, na nossa força. É o Senhor que vai desapossar. Mas Ele vai desapossar porque você o ama e o obedece. Quem é que está lá no teu trabalho sendo usado pelo inimigo? Quem é que está se levantando contra você? Quem é que está fazendo resistência, sendo empecilho em tua vida? Lembrem-se, Hebreus capítulo 13 diz, a vingança é minha, diz o Senhor. Você não vai se vingar. Mas se você amá-lo e obedecê-lo, a Bíblia diz, eu vou desapossar os teus inimigos da terra que eu vou te dar. Então, queridos, vamos sair daqui mais encorajados e dispostos a esse ano 2020 ser um ano de mais relacionamento intrínseco e pessoal com Deus.
Além disso, um outro benefício, o sexto benefício, nós vamos ter autoridade. A autoridade do Senhor em nós. Uma autoridade que vai fluir. Faça o teste, acorde cedo, busque mais a Deus. Antes de ir para o trabalho, leia a palavra, você se sente mais forte. E além disso, cheio da autoridade de Deus. E o capítulo 11, verso 24, diz acerca dessa autoridade. Vamos ler juntos? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso. Deus está falando de autoridade. Põe o pé. Agora, não é chegar lá e dizer assim, põe o pé, irmão. Não é um discurso só positivista. Você vai pôr o pé, porque antes de você pôr o pé, Deus já foi à tua frente. E como Ele desapossou, já preparou o caminho, e você chegou lá, a autoridade que é dele, está em você, vai fluir naturalmente, porque você o ama e o obedece. Se me amardes, disse Jesus, guardareis os meus mandamentos. E eu estarei junto ao Pai, e tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome. Olha, eu conheço crente que só pega o final do versículo. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vou-lo concederá. Mas o texto anterior não diz isso. Se me amardes e guardardes os meus mandamentos. Então a Regina, ela não vai pedir o que ela quer. Ela vai pedir a Deus o que está alinhado com o mandamento de Deus. Aí ela pede, mas ela ama a Deus e pede segundo o que está aqui e a vontade dele. E Jesus vai interceder e fará aquilo que ela quer. Mas não necessariamente o que ela quer. Porque ela vai descobrir que ela quer, mas tem coisas que Deus não quer. Mas se ela amar a Deus, quem já teve experiência de orar e fazer assim? Isso é maturidade, não é para todo mundo não. Tá? Tem que ter maturidade. É chegar na presença de Deus assim, Senhor, eu vou pedir isso. Aí você vai orar. Aí nós, Senhor, aí Deus diz, eu não quero. Só eu que senti isso? Levante a mão que já sentiu. Ah, então nós temos muita gente madura aqui. Mas esse é o grande problema. Porque as pessoas... irmãos, ser pastor não é fácil, não. A gente recebe algumas ovelhas, que eu não sei se são bodes, não receber de igreja. Mas tem algumas ovelhas assim, pastor, eu quero que o senhor ore assim, assim, assim. Não. A irmã não é casada, a irmã está namorando um homem casado, como é que eu vou orar para a irmã ficar com esse homem? Não, mas eu quero que o senhor ore. Então procure outro pastor. Não dá para orar. Por quê? Porque as pessoas querem, numa relação utilitarista, usar você e eu para orarmos de acordo com o que ela deseja e não com a vontade de Deus. E finalizando, além da autoridade, é fantástico esse último texto, que é o verso 25. Deus vai colocar tremor e temor nos nossos inimigos. Aleluia! Eles vão arrumar as malas e saírem às pressas, porque a presença de Deus em nós, por causa do nosso amor para com Ele e da nossa obediência, afugentará os nossos adversários. Veja aí o verso 25, leiam todos. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror, que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. Nem Roberto Carlos vai aguentar, porque aí ele cantou, eu sou terrível. Mas a Bíblia diz que quem é terrível somos nós, porque nós vamos chegar. E os nossos inimigos espirituais vão ter temor e tremor de nós, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quais são os benefícios da obediência? Vamos ser mais fortes, vamos progredir, vamos ter uma vida mais longeva, vamos ter continuamente a supervisão e o cuidado divino,
Ele pelejará por nós, a autoridade dele fluirá em nós, e os nossos inimigos ficarão atemorizados e fugirão. E diz o texto, nenhum deles poderá te resistir. E chegou a chuva para dizer amém. E eu quero finalizar cantando uma música que eu lembrei na hora antes do culto. Essa música que eu havia falado, bendito serei no campo, bendito serei na terra. Mas vamos lembrar que na música não tem amar, diz obedecer. Mas na hora que cantarmos obedecer, lembremos, primeiramente, amando de todo o nosso coração, com toda a nossa força.